A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Nesse momento que eu estou gravando a palavra para nossa reflexão, está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Com os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Estou falando aqui do capítulo 2 de Efésios, a nova vida em Cristo Jesus. E no versículo 19 ele diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então essa é a nossa posição através de Cristo. Como nós fomos realizados em Cristo, nós somos criação de Deus e concluídas, realizadas, aperfeiçoadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí aqui, Paulo fala de nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Nós somos templo do Senhor. Nós somos aqui, antes éramos como estrangeiros, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, né? Mas agora concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Agora somos membros da família de Deus nessa nova vida em Cristo. Anteriormente vivíamos no pecado, na desobediência. Agora, em Cristo Jesus, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Dando sequência, então, ao que a gente estava falando sobre a questão da internet, do uso das mídias sociais, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi um pouco sobre um tema interessante, que é a liderança e cuidar de si mesmo, a cultura do espetáculo. Então, o espetáculo quer dizer algo que chama e que prende a atenção. É simplesmente isso, algo que chama e prende a atenção. A cultura de chamar a atenção e prender a atenção, em todos os aspectos, né? A nossa cultura do espetáculo, ela está presente em tudo, principalmente agora com o avanço das redes sociais, das mídias sociais em si. A gente somos contaminados, de certa forma, com essa onda, né? Com essa onda da vida, de deixarmos viver uma vida centrada no tempo e espaço, e passamos a viver concentrado em sempre produzir alguma coisa para que a gente possa alimentar as nossas redes sociais, nosso público. Essa é a cultura do espetáculo que eu aprendi na aula que eu tive agora, e quero compartilhar com os irmãos, porque ele fala dessa sociedade moderna
que diz que não é mais Deus que governa nossas ações. Nós temos uma sede, uma sociedade que tem uma sede pelo chamar a atenção, prender a atenção, no espetáculo. Uma sociedade que não suporta o monótono, né? Uma sociedade que está sempre cansada, que é sempre algo novo, né? Exige isso o tempo todo. E isso traz consequências graves para as nossas vidas, né? Porque a gente vive um secularismo muito grande, onde não importa se você crê ou não em Deus, muitas vezes inserir Deus, a religião, e falar de Deus, de Jesus, em determinados momentos, seja numa plataforma que você utiliza nas redes sociais, seja algo monótono, sem graça, que não tem nada a ver, que não chama a atenção de mais ninguém, e que o mundo não está querendo saber disso, por causa dessa secularização, onde falar de Jesus torna algo indesejado, infelizmente, indesejado. O mundo comporta-se assim hoje, e você acaba sendo indesejado em determinados comentários que você faz com relação à palavra de Deus. E aí nós estamos vivendo também uma situação bastante de alto risco por causa do uso excessivo de smartphones, de celulares. E aqui não é você demonizar, né, o uso da internet de maneira nenhuma, do celular. São ferramentas importantes, fundamentais para a comunicação, e tem outras finalidades também que faz parte das nossas vidas e é necessário, é algo que é necessário. Mas o risco e os problemas que isso pode ocasionar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, e, enfim, na nossa vida espiritual, principalmente, que é o ponto que nós vamos tratar aqui. E o autor ele fala do celular como um entorpecente, tão quanto o uso de uma droga, né? Uma droga que vicia, que causa dependência, né? A gente percebe que os nossos celulares nos possuem, nós não conseguimos viver um só segundo sem tê-lo nas mãos e sem ter aquele necessidade de visualizar as telas, né? E nós estamos cheios de muitas informações, e uma sociedade cheia de muitas informações, mas ao mesmo tempo sem conhecimento. São informações vazias muitas vezes, e falta-nos o conhecimento. E a palavra de Deus nos fala de conhecer a verdade e ela nos libertar. Então nos falta o conhecimento. Quando nos deparamos com situações como essa, em que estamos presos a essas, estamos sendo dominados por essa necessidade excessiva de se expor a nossas vidas, nossa vida íntima no mundo das redes sociais, com fotografias do que fazemos, do que comemos. Estamos sendo, de certa forma, estamos sendo induzidos a como se estivéssemos promovendo um espetáculo, né? Onde nós somos espectadores e somos também atores nesse mundo virtual aí. A gente nos envolvemos tanto e involuntariamente temos essa necessidade de estar conectados o tempo todo, 24 horas por dia, e perdemos a essência de buscar um bom conhecimento. E o conhecimento não tem nada a ver com informação, não tem nada a ver. O conhecimento é algo que vai te envolver e que vai te trazer, vai acrescentar na sua vida. Informações são algo muito rápido, né? Que chega no nosso conhecimento, a gente vê e já imediatamente esquecemos. E é bom a gente ressaltar aqui que nós estamos sendo engolidos por uma grande, essa é uma frase de um autor desconhecido, estamos sendo engolidos por uma grande imbecilidade. A gente acaba participando da vida dos outros e do que eles estão fazendo
assistindo, né, dando audiência para essas coisas que não nos acrescentem nada, são informações irrelevantes, muitas delas só tendem a nos fazer mal no mundo do virtual. E esse autor, ele escreve dessa forma: as redes sociais são mais o efeito de um ocultamento da realidade do que uma vida transparente. Então, muitas vezes as pessoas estão vivendo o que elas verdadeiramente não são. E ele diz, nossos perfis revelam verdadeiramente quem somos? Ele faz essa pergunta. Quem são os nossos verdadeiros eu? O que acontece comigo quando eu estou offline? A nossa vida offline. Quem é que participa realmente da minha vida? Perdemos cada vez mais contato com o nosso interior, a morada verdadeira do nosso eu, de quem realmente eu sou, da minha verdadeira personalidade. E quando isso acontece, acabo que estou impedindo a completa ação do Espírito Santo de Deus em nos amoldar, de nos moldar, de nos aperfeiçoar. E aí nós vivemos uma realidade, talvez, do espetáculo, e estamos tão acostumados com essa vida de chamar a atenção, de procurar alguma coisa que eu possa alimentar os meus espectadores nas mídias sociais, que muitas vezes estamos desconectados conosco mesmo, de quem realmente nós somos, de quem realmente eu sou. Não sei praticamente me compreender mais. Então a sociedade se perdeu nesse sentido de se autoconhecer, de saber quem é, seus defeitos, a necessidade de mudança, de transformação. Estamos indo na igreja normalmente, participando normalmente das programações, mas o ir à igreja se tornou também um espetáculo. O ir à igreja se tornou, e o próprio cultuar a Deus tornou-se também uma forma de espetáculo. Um momento de nossas vidas que faz parte do nosso mundo de fantasia, de o outro eu que verdadeiramente não é o que é realmente que eu sou. Parece meio confuso, mas o pensamento desse autor, desse professor, quando avalia o culto raso que nós oferecemos ao Senhor nesses dias de hoje, onde é mais importante você ver quantas curtidas você tem nas suas publicações do que quanto tempo nós tiramos para uma boa leitura da Bíblia, um bom tempo com Deus de oração, e quanto tempo nós passamos desconectados, longe do celular, para apreciar a simples ação de ver, de viver, de apreciar até mesmo o que é monótono. A sociedade hoje ela é intolerante ao tempo de monotonia, sem graça. Isso faz parte das nossas vidas também, e a gente deixou de apreciar isso, de apreciar a vida e quem amamos, quem está à nossa volta, quem são as pessoas que participam das nossas vidas, que não seja o mundo virtual. Basicamente, nesse ponto, as pessoas talvez nem sabem que você de repente sofreu um acidente ou está até internado, se você não publicar. Porque eles estão tão acostumados, a sociedade de hoje estão tão acostumados a nos ver nas mídias sociais, que de repente quando ele vê você na rua e fala, mas você sumiu, o que aconteceu, você está mais magro? Não, eu estive internado, quase morri, eu contraí o vírus e estive internado por mais de mês, quase perdi a minha vida, mas estou aqui. Eu nem fiquei sabendo, outra pessoa vai dizer, o seu amigo, né, vai dizer, eu nem fiquei sabendo, você não publicou nada, não vi nada. Então, são coisas que parecem loucura, mas é a realidade. A gente vê pessoas na igreja que você só sabe que ele está na igreja porque ele postou. Ele postou a foto e viu que ele estava em algum determinado local, em uma igreja, e isso já é um sinônimo de, não, eu sou cristão, estou acima da média, eu tenho uma vida espiritual 10. E não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra ensina, e isso tudo é um perigo para nós, porque a gente vive uma fuga da realidade.
vamos dizer assim. Então, volto a afirmar aqui, perdemos cada vez mais contato com o nosso interior, a morada do verdadeiro eu, impedindo a completa ação do Espírito Santo de nos moldar. Nós vivemos desconectados com o nosso verdadeiro eu. E aí, se nós não nos conhecemos, como vamos ser sinceros diante de Deus quando nos colocamos em arrependimento e precisamos confessar, se não sabemos quem realmente nós somos? Vivemos uma outra vida que não é a nossa. Perdemos a noção de quem somos. E aí, essa frase também impactante, que me impactou muito, diz o seguinte: uma curtida jamais poderá dizer quem você é. Essa brincadeira no campo da curtida, ela é muito rasa. E ela não significa quem você é realmente. É apenas uma forma de expressão do mundo virtual, vamos dizer assim, que é muito raso, muito superficial. E a gente tem que colocar isso nos nossos corações aqui. Se você usa, como eu também uso, isso não é uma extensão das nossas vidas. A vida em si a nossa vida em si, quem eu sou, nunca vai ser substituída por um perfil. Nunca vai ser substituída. Claro que nossos perfis revelam muito quem nós somos. Verdadeiramente somos. E muitas vezes até uma pessoa desconhecida para aqueles que estão à sua volta. Onde a sua vida como ator no mundo virtual demonstra uma pessoa, mas na realidade quem está à sua volta, quem convive com essa pessoa, o desconhece. E tem muitas pessoas vivendo uma vida espiritual como um ator vive uma cena, quando ele expressa um personagem para um entretenimento, um espetáculo, mas na triste realidade do seu verdadeiro eu, é desconhecido completamente por ele mesmo. Então isso é muito importante da gente pensar e refletir um pouco quem realmente nós somos. Essa situação está tão perigosa que a gente já tem relatos verídicos de pessoas que forjam uma situação no mundo virtual, postam algo mentiroso, enganoso nas redes sociais, com o simples intuito de conseguir curtidas ou visualizações e chamar a atenção para que tenha um maior número suficiente de seguidores, e forjando situações enganosas, mentirosas, que até virou caso de polícia, porque foram acusações graves. Vocês devem estar lembrando dessa situação de uma jovem que é influenciadora digital, que forjou uma possível ataque de um motorista de aplicativo, um estupro, vamos dizer assim. Ela se maquiou como se tivesse sido agredida e foi para um pronto-socorro, e lá no pronto-socorro ela esqueceu que ela pensou que seria somente uma consulta normal, simples, que o médico passaria alguns remédios, fazia alguns exames e ia embora para casa, mas esqueceu que no SUS, qualquer unidade que você procurar aí, você relatar algum tipo de violência, especialmente se for mulher, se for do sexo feminino, qualquer que seja, né? Não precisa ser só do sexo feminino ou masculino, existe uma forma de você preencher ali, existe um formulário para ser preenchido como violência. E aí, nesse caso, às vezes é acionado os órgãos de competência para acompanhar a polícia, também até mesmo o conselho tutelar, no caso de crianças, né, menores. E isso aconteceu quando foi acionada a polícia, descobriu que se tratava de maquiagem, ela teve que confessar tudo e acabou tomando um processo por conta disso. Mas o único alvo era exclusivamente curtidas e seguidores. Então esse é um mundo que nós estamos vivendo, onde a sociedade do espetáculo, né? Necessidade excessiva pelo algo que chame atenção. Ninguém quer viver dias monótonos, não consegue suportar nem a si mesmo, nem consegue nem parar um pouquinho para refletir sobre a si mesmo, olhar para si mesmo, olhar a sua volta, parar um pouco até mesmo para comer. Nós estamos tão acostumados a querer um entretenimento, alguma coisa, estamos carregados de plataformas de entretenimento, pagamos o que for preciso por isso, né? Por termos uma plataforma de filmes e vídeos disponíveis com uma internet bem
com um sinal bem forte para a gente poder ter a nossa disposição que nós precisarmos para nosso entretenimento. E aí estamos vivendo um momento em que nós não conseguimos nem se alimentar sem ter um entretenimento na nossa frente, uma tela na nossa frente. Não comemos juntos, não partilhamos esse momento tão sagrado que é partilhar uma refeição juntos. Isso é raridade. Eu falo de mim mesmo. Eu acabo também tendo o mesmo efeito aí do mundo moderno que nós vivemos, em que é necessário todos estarem à frente de uma televisão ou de um aparelho celular para assistir um vídeo, alguma coisa assim. Aqui eu quero finalizar falando de algumas implicações negativas sobre a cultura do espetáculo, do chamar a atenção, de prender a atenção, que pode ser também a cultura do uso excessivo de smartphones. Primeiro, nós nos tornamos incapazes de suportar o tédio, a simples observação da vida ou ouvir o outro, ouvir a outra pessoa sem pegar o celular. Isso é raro acontecer, de alguém conseguir a atenção de determinada pessoa sem que ele atenda uma ligação, sem que ele, só para olhar a tela do celular, ou a gente acaba adquirindo até toque, né? De nunca deixar nenhuma notificação sem ser visualizada. Às vezes a gente tem que tomar medidas até drásticas, né? De silenciar todos os tipos de notificação que tenha no seu celular, para que você tenha um pouco de paz. Porque se você for colocar todos os aplicativos para eles te notificarem, até mesmo jogos, né, não deixa você em paz. Isso é a indústria da mídia, a indústria do entretenimento que trabalha contrário à sua paz. Não vai deixar você pensar e refletir sobre a sua saúde, que está indo por água abaixo, quando você acaba deixando de fazer coisas saudáveis, deixando de fazer coisas agradáveis que vão fazer você melhorar a sua qualidade de vida, como caminhar, por exemplo, praticar um esporte, por exemplo, uma atividade física, ou até mesmo sentar no banco de uma praça e olhar o tempo, né? Olhar as pessoas à sua volta, o que acontece à sua volta e pensar um pouco. Isso antigamente soava como alguém que não tinha o que fazer, né? Mente vazia, mas hoje não. Hoje é quase que necessário que você tire esse tempo para você mesmo. Às vezes caminhar um pouco, sem nenhum momento você pegar o celular. Ainda mais parar para ouvir alguém, né? Parar para ouvir alguém hoje é raridade. Sem a gente perceber, a gente pega o celular e acaba olhando e não percebemos que isso é sem total falta de ética, né? De respeito pela outra pessoa que aguarda a sua atenção. Então, essas implicações negativas da cultura do espetáculo nos tornam incapazes de suportar o tédio, ou seja, aquilo que eu havia falado e volto aqui a dizer para os irmãos, para a igreja, não é errado você ter dias difíceis e você ter dias que você não está bem, que você está triste. Isso é natural, é normal, então aprenda a lidar também com esses momentos e tenta evitá-los. Mas são importantes também para o nosso crescimento esses momentos, até mesmo para a nossa reflexão, discernimento, momento para orar, buscar em Deus. E o dia está monótono, não é que o dia está, é porque nós nos posicionamos assim, entenderam? Nós declaramos isso quando agimos assim. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Não é o dia que está assim, não é o mundo que está assim, não é a sua vida que está assim. Mas é como nós lidamos com os problemas, com as situações, é que torna dias assim. E aí a gente fica intolerantes que até com esses momentos, não querendo passar por eles. E eles são necessários. E aí a gente busca nas redes sociais, em nossas publicações, que temos que colocar lá e encher de conteúdos que realmente demonstram prazer para outras pessoas, algo espetacular, algo muito legal, que você está se divertindo, que você tem uma vida legal, que a sua vida ela é sempre alegre, feliz, e essa fuga da realidade é um perigo para nós, porque a gente não tem que publicar tudo que a gente vive. A gente não precisa fazer isso, não tem essa necessidade de nós estivermos comendo, temos que publicar o prato que estamos comendo. Se tivermos que
passar um tempo com a família, de diversão, temos que publicar também esse momento. Isso até que ponto é bom? A Bíblia fala que tudo em excesso, né? Quando a Bíblia diz de sermos temperados como sal, quer dizer então que tudo que é em excesso nos faz mal. Temos que ter um equilíbrio, né? Temos que manter um equilíbrio. Então tudo demais não faz nenhum sentido, vai fazer mal. A gente tem que buscar o equilíbrio nessas coisas. Segundo, perdemos cada vez mais contato com o nosso verdadeiro eu, não habitamos mais o nosso interior. Olha só, não habitamos mais o nosso interior, perdemos o contato do nosso verdadeiro eu, não nos conhecemos mais. Irritabilidade excessiva, insônia, pensamento que não desliga nem no momento do sono, por causa do uso excessivo de jogos, de informações que chegam no nosso telefone o tempo todo, e aí a informação não gera conhecimento. Excesso de informação às vezes faz até mal para você, e atrapalha seu entendimento e, consequentemente, seu conhecimento diminui. Vivemos ingenuamente no mundo, como meninos distraídos, levados por qualquer vento. É duro desmascarar a si mesmo e encarar quem somos realmente. Somos desconhecidos de nós mesmos. Espiritualidade profunda, aí ele diz aqui, espiritualidade profunda é a busca por se conhecer e aí conhecer a Deus. Isso é espiritualidade profunda, a busca de se conhecer, a nossa incapacidade, de quem realmente somos, e aí sim vamos entender que sem Deus não somos nada e vamos poder, através de Cristo, realizados somos em Cristo, somos criaturas de Deus realizadas em Cristo, e aí sim nós vamos completar em Cristo Jesus nós vamos completar, como o texto aqui de Efésios que nós lemos aqui, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, através de Cristo nós nos somos realizados. Aqui é a questão da autotransformação, você mesmo buscando isso, se conhecer mais, vai acontecer uma autotransformação, uma mudança de si mesmo. Terceiro e último, por valorizar muito estar conectados constantemente, olha o que acontece. Perdemos a capacidade de estar e viver o que é o hoje, o agora. Perdemos. Exemplo, às vezes estão tão interessados em publicar, em filmar, fazer uma live ao vivo para mostrar onde eu estou, o que eu estou fazendo, que eu deixo de desfrutar, nem sei o que está acontecendo. Que a primeira coisa que vem em mente, vamos filmar, vamos gravar. E isso a gente deve ter cautela e não aprofundarmos muito excessivamente a isso, porque deixamos de quê? De viver, de desfrutar do momento. Então, ele diz aqui, na frenética necessidade de registrar aquele momento e postar para outras pessoas, na cultura do espetáculo, deixamos de viver o momento. Queridos, tempo é a única coisa que não tem como voltar. Tempo é a única coisa que não podemos dizer, como fazemos no momento que você está assistindo um vídeo aí agora. Se você quiser voltar ao que eu falei lá atrás, você consegue voltar, porque está gravado. Mas na realidade não é assim, a vida não é dessa forma, a gente não tem como voltar. Então, quer dizer que o tempo é algo muito precioso que Deus nos deu. Então, use da melhor forma possível. Por isso que está escrito em Efésios 5, 15, 16. Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é resgatar o plano de Deus para a minha vida. É isso, resgatar o plano de Deus para a minha vida. Salmo de número 90 diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Aprender a remir o tempo. Aproveitar o tempo no máximo não quer dizer viver sem, viver a vida de qualquer maneira, mas não, aproveitar cada momento, cada oportunidade. Aqui a versão fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como quem não tem conhecimento, sabedoria nenhuma, mas como sábios, aprendendo o que? Aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades. Então, fico aí a dica para os irmãos, para mim, para você. Outra coisa, por nós valorizarmos muito estar conectados, a aparência vale mais que a realidade. E não é. A aparência nunca vale mais que a realidade. Quem você é que vale, não o que está no mundo virtual, que está publicado.
O que as pessoas pensam de você não é mais importante quem você é em Deus. As curtidas que você tem também não diz quem você é. Nós somos muito preciosos para o Senhor. O Senhor nos comprou com preço de sangue. Incalculável o amor de Deus por nós. Você é muito especial.